Mas apesar destes indicadores económicos positivos de Angola, continua a haver falta de emprego, continua a haver salários muito baixos que motivam depois atos de corrupção, que motivam o descontentamento. Quando é que as pessoas começam a sentir, ou começarão a sentir, que há mudança na economia angolana? Nós temos dito, em sede das reuniões da equipe econômica, que nós demos grandes passos, e passos de que nos devemos orgulhar, não só no domínio fiscal, como também no domínio monetário e cambial. Obviamente que é sempre possível fazer melhor, mas demos bastantes passos nesses domínios. E que agora devemos todos assegurar que colocamos a nossa energia, o nosso saber e os recursos à volta daquilo que é a economia real. De modo que temos que ser capazes de fazer a economia angolana crescer ainda mais do que está a crescer. Temos que ser capazes de continuar a digitalizar os serviços para tornar menos impermeável essa relação gestor público ou ente público e cidadão, porque depois essa permeabilidade é que dá espaço a atos de corrupção. Tornar menos permeável possível, digitalizar serviços. Temos que continuar a fazer o que for necessário para melhorar o ambiente de negócios, colocar as infraestruturas nos locais onde elas são necessárias para que o setor privado nos ajude a alavancar esse crescimento. Porque o Estado sozinho não vai conseguir criar os seus postos de trabalho que se precisa. O Estado, sem uma receita fiscal maior, não vai conseguir aumentar o nível de salários. E como é que vai chamar a atenção desses outros investidores que não o Estado para ajudarem a alavancar a economia do país? Isto é. Já neste momento, a jornalista perguntou de facto mesmo quando é que os níveis de desemprego irão baixar, quando é que os angolanos poderão sentir-se mais confortáveis em Angola. Claro, é que a ministra vai dizer que respondeu com base em teorias económicas, ou seja, fugiu da resposta exata, ok? Que se esperava. Mas no final foi clara também ao dizer que os angolanos têm que saber que o Estado angolano não vai empregar todo mundo. Terá de ser o setor privado, né? Só que também o setor privado ali que não está ainda, que ainda não existe para responder à quantidade de desempregados, é por falta, ela também disse aqui, de infraestruturas de apoio à economia. Se calhar deviam lhe perguntar agora por que até hoje está a faltar empresas em quantidade suficiente para poder enxugar toda a força de trabalho disponível. E o que é que se está a fazer para que nasçam na economia nacional mais empresários nacionais, porque na Angola também tem de parar de pensar sempre em empresários em investimento estrangeiro. Calma aí, Angola tem cérebros, Angola tem dinheiro e tem angolanos capazes de criar emprego, né? Acho que aqui a ministra respondeu primeiro com base em teorias económicas, depois foi claro em dizer que dizer aos angolanos que ficam cientes de que o Estado não vos vai empregar a todos. E claramente esperamos aqui que a próxima pergunta seja muito mais realista do que teórica e também a ministra não responda. É academicamente falando. O vídeo de hoje é muito sério, porque vamos analisar o país com base à entrevista da ministra das Finanças, Vera Daves, à RTP África. Por isso o vídeo de hoje é para as pessoas sérias, responsáveis, que querem analisar o país com a senhora ministra. Portanto, eu vou parando de vez em quando para poder analisar a entrevista. É um assunto muito sério, portanto, vai ficar aqui até o final do vídeo. Aquele cidadão angolano comprometido com o país que quer conhecer e entender o país, ouvindo da ministra das Finanças e claramente com o meu comentário, Joaquim Kanumba, mestre em economia e também doutorando em economia. Portanto, por favor, vamos acompanhar. E antes, porém, faz um like no vídeo, subscreva no canal, ativa a ação das notificações para não perder nenhum vídeo. Olá, sejam bem-vindos. Grande entrevista à África. Recebe esta semana a Ministra das Finanças de Angola, Vera Daves de Sousa. Muito obrigada por nos conceder esta entrevista. O FMI prevê para este ano um crescimento de 3,5% em Angola e de 3,7% no ano que vem, e uma queda de inflação dos 21,4%, onde estava o ano passado, para os 11,7% este ano. Angola tem números mais conservadores.
Sim, Isabel, temos números mais conservadores relativamente ao crescimento. Estamos a prever em 2023 ter um crescimento de 3,3%. Na verdade, não é tão diferente assim, comparativamente aos 3,5%. Idealmente, que a realidade seja mais próxima às previsões mais otimistas, mas preferimos manter uma abordagem conservadora. Relativamente à inflação, estamos efetivamente a ver já essa tendência a concretizar-se. Vale dar nota que já fechamos 2022 bastante abaixo dos 20%, fechamos em 14% taxa de inflação, e agora em fevereiro de 2023 já estávamos nos 11,5%, de modo que acreditamos ser possível seguir essa tendência e atingir o que temos no orçamento como meta de 11,1%. Ponto. Quanto à taxa de inflação, portanto, o FMI previa uma redução até final do ano de 11%, né? Portanto, e hoje eu consultei o site do Banco Nacional de Angola e vi uma taxa de inflação de 10%, né? Quer dizer que Angola já ultrapassou a perspectiva tanto do governo angolano, do OGE, como também a perspectiva do FMI. Ponto. Vale dizer que existem a taxa de câmbio real, que é aquela que é apresentada pelos órgãos competentes, como o Banco Nacional, o Ministério das Finanças. Também existe aquela taxa de inflação real, de economia real, aquela em que todos nós vivemos no dia a dia. Aquela taxa de inflação em que você sente quando vais comprar o pão na padaria, quando vais comprar uma blusa, quando vais comprar a água, vais comprar o café, quando vais para o supermercado, quando vais para a praça. Aquela taxa de inflação que também nós sentimos. Atenção, e vale lembrar que nossa economia ainda é informal, tanto a taxa de câmbio real, pelos órgãos competentes, não tem tanto impacto como a taxa de câmbio real, aquela do daily, do dia a dia, aquela que nós observamos e vivemos na economia informal. Portanto, esses números, para nós, uma economia, maior termo de 61% informal, não dizem muita coisa, ok? Então, são números que podemos apresentar nos relatórios, podemos apresentar ao Banco Mundial, ao FMI, quando queremos empréstimos, apresentar a nossa situação financeira, mas na economia real, dia a dia dos angolanos, esses números, por enquanto, não contam muito, porque a nossa economia ainda é informal. Portanto, esses números aqui que não nos assustem muito, tá bem? Avancemos. Washington, onde participou nos encontros de primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, que balanço faz? Angola recebeu boas notas? O balanço é positivo e um sinal disso é que fomos convidados para participar em diversos painéis, para partilhar a nossa experiência com outros países da região num conjunto de projetos que foram financiados ou são financiados pelo Banco Mundial. Participamos num painel para falar de transferências sociais monetárias. Temos um programa com o Banco Mundial nesse domínio. Participamos num painel para falar do financiamento ao setor elétrico. Também temos projetos com o Banco Mundial nesse domínio. Participamos num painel para falar do financiamento ao setor das águas. Temos um projeto com uma garantia do Banco Mundial, de modo que foi positivo nesse âmbito. E apesar dos tempos difíceis, porque temos todos passados, o mundo inteiro tem passado, é fácil conseguir esses financiamentos concessionais? Eu penso que o que temos que demonstrar às instituições parceiras é o nosso compromisso com a estabilização macroeconómica e com as reformas estruturais que temos levado a cabo. Entendendo os parceiros de que as autoridades estão comprometidas com ter o país estável, com melhorar o ambiente de negócios, fica mais fácil conseguir esses financiamentos e é esse o caminho que temos percorrido. De manter a estabilidade macroeconómica, de recorrer à assistência técnica sempre que necessário para endereçarmos os desafios estruturais que ainda temos, alguns deles relacionados com a melhoria do ambiente de negócios, que um esforço tem que ser contínuo, e temos escolhido bons frutos, porque o nível de confiança tem aumentado e em face disso também a abertura e a disponibilidade para recebermos financiamento concessional e, em alguns casos, até investimento direto estrangeiro de alguma dessas geografias. Boas, está muito bem dito e vale acrescentar que a facilidade que Angola tem em receber empréstimos financeiros é, com base, primeiro,
toda a teoria que foi dita pela ministra, e também, claramente, porque Angola tem muitas garantias para apresentar ao FMI, ao Banco Mundial e todas as entidades que estejam dispostas a emprestar dinheiro a Angola. Desde conta, se tu vas a um banco, a primeira coisa que te perguntam é o quê? Garantia. Se não conseguires pagar o empréstimo, com o que é que vais pagar? Portanto, em Angola tem muitas garantias e quase todas elas voltadas aos recursos naturais. Portanto, acho que não há muito segredo quando, principalmente, quem nos vai emprestar é uma entidade que não vela muito pelas questões ligadas aos direitos humanos, como, por exemplo, a China, quando empresta dinheiro às economias africanas. Agora, dizer que o nível de confiança tem aumentado é com base ao quê? Com base às condições macroeconômica do país, porque há mais segurança, melhor ambiente de trabalho, melhor ambiente de negócio. Relacionamento de negócio, a ministra disse que tem muito que se trabalhar, até porque o ambiente de negócio tem a ver com a segurança das empresas, dos empresários, a energia, acesso à energia, acesso à água. Portanto, o índice de transparência internacional, tudo isso conta muito. Eu acho que Angola tem facilidades, sim, em receber empréstimo de fora, porque Angola tem muita coisa para apresentar como garantia. Por isso que Angola, quando pede dinheiro, emprestam sempre. A senhora saiu dos Estados Unidos com um acordo assinado com o Banco Mundial para que determinados municípios alvo em Angola fortaleçam as administrações municipais. Isso quer dizer o quê? Está ligado à criação das autarquias? É o caminho que estamos a percorrer para tornar o processo de criação das autarquias o mais tranquilo possível. De modo que esse projeto visa, nesses municípios-alvo, reforçar a capacidade das administrações municipais para fazer planeamento territorial, para fazer planeamento urbano, para gerir as suas próprias finanças, e é o nosso primeiro ensaio. Aqui a ministra lhe fazem duas perguntas e ela também responde as duas perguntas. A primeira pergunta é como que se as autarquias estivessem condicionadas à capacidade dos administradores municipais de gerirem as receitas próprias. Receitas que lhes serão dadas, porque parte do princípio de que os nossos municípios ainda não produzem riqueza, não produzem receitas, ok? Aqui basta a ideia, responde que, ponto, há um financiamento por receber dos Estados Unidos da América para financiar internamente os municípios, ou seja, também já responde dizendo que as autarquias serão faseadas, com maior destaque as províncias de Luanda, Benguela, ok? E é uma experiência, e essa experiência passará por dar dinheiro a alguns municípios e saber se de facto esses municípios conseguem gerir este valor. Logo, aqui traz-se duas questões, duas respostas. As autarquias serão faseadas, acabou aqui por responder a senhora ministra, e que as autarquias só não estão ainda funcionando, só não estão ainda a live, ou seja, não estão ainda efetivadas agora porque os municípios não têm dinheiro. E este dinheiro é que vai, se calhar, servir como o ponto de início de partida para a realização de autarquias em Angola. Portanto, há aqui duas questões que foram respondidas sobre autarquias. Para quando recebemos o dinheiro? Será global, todos os municípios? Não. Será somente para alguns municípios. Portanto, Angola conseguiu um crescimento significativo, 51% das receitas tributárias no ano passado. No entanto, a maioria continua a vir do petróleo. Quando é que Angola e como se desfaz desta dependência do petróleo? Este é um caminho que temos vindo a percorrer. Nós temos vindo a reduzir gradualmente essa dependência. Já tivemos, há cerca de 8 anos atrás, as receitas petrolíferas a contribuírem com 75% das receitas fiscais totais. Hoje já estamos a reduzir, já a 60-40 e estamos muito perto de atingir os 50-50. Hoje já estamos 60 receitas petrolíferas, 40 receitas não petrolíferas. E esse é um caminho que vai sendo construído à medida que começarmos a colher os frutos da nossa agenda de diversificação econômica. Já temos visto algumas iniciativas interessantes no agronegócio, na indústria, também no setor pesqueiro. Temos que continuar a fazer o que é necessário para criar. A senhora ministra falou de que Angola está a reduzir a dependência do petróleo e quem leu hoje deste ano sabe que está também lá previsto 60% de facto das receitas virão do setor petrolífero, também 40% virão do setor não petrolífero. Está no hoje, quem leu tem acesso. Agora, como é que esses números demonstram realidade no país?
Como é que esses números, essas percentagens, porque eu posso escrever um relatório e dizer que é assim, agora, na prática, como é que nós angolanos podemos perceber que, de facto, 60% é mesmo, do nosso dinheiro vem de petróleo e 40% vem do setor não petrolífero, da agricultura, serviços e outros mais. Como é que os angolanos podem perceber isso? Por meio das flutuações da economia externa. Quando a guerra na Ucrânia, quando a guerra na América, a guerra na China, a guerra no Taiwan, quando a crise na Europa não estiver mais a afetar a nossa economia, quando a guerra nos Estados Unidos da América, não é? Quando a crise na América, a crise nas economias europeias, chinesas, não tiverem, a crise no Brasil, não estiverem a afetar as nossas economias, que significa dizer que nós estamos cada vez mais autossuficientes, ok? Angola não é autossuficiente, depende claramente da venda de petróleo bruto, atenção, porque por isso é que nós temos que comprar mais petróleo. E enquanto formos assim, essa dependência, claramente, enquanto Angola estiver sempre em crise em função das flutuações externas, claramente, esses números mesmo que estiverem a reduzir, nada significam, porque a realidade é outra. Okay? Outro, sim, podemos indicar aqui a quantidade de pessoas que trabalham no setor não público. Quanto mais angolanos estiverem trabalhando no setor não público, setor privado, bom sinal. E quanto mais angolanos estiverem trabalhando no setor não público e não petrolífero, bom sinal. Portanto, são aqui várias variáveis para analisarmos se de facto esses números de relatórios são reals ou são falsos. Angola quer diminuir as importações, quer tornar-se autossuficiente na produção de alguns produtos e até exportar para ter, regionalmente. Exatamente, para ter moeda forte a vir de outros produtos que não o petróleo. Quando? É uma pergunta difícil. O que nós estamos a fazer é colocar toda a nossa energia a melhorar o quadro regulatório, a ter um bom ambiente fiscal, a ter as infraestruturas necessárias para que isso aconteça o mais rapidamente possível. Se puder ser nos próximos 5 anos, ótimo. Se levar mais tempo, vamos continuar a fazer o que for necessário para encurtar esse tempo. A resposta foi certa, ok? A resposta foi certa, a resposta foi inteligente. A falha foi na pergunta. Ela disse para quando é que Angola poderá, digamos, viver da sua própria produção, né? Reduzir as importações. Portanto, e ela respondeu que a resposta quando é difícil, ela respondeu certo. A pergunta é que estava errada, ok? Se ela perguntasse o que é que Angola está a fazer para reduzir a dependência à importação, aí claramente teríamos uma resposta muito mais realista sobre a economia nacional de Angola do que a pergunta que se foi feita. Portanto, a senhora ministra aqui respondeu bem, porque a pergunta foi mal dirigida. A pergunta não foi aquela que nós, público acadêmico, esperávamos. Acha que Angola não vai voltar aos níveis por que passou? Estamos a trabalhar para que isso não aconteça. Claramente não, que a ministra vai dizer que Angola não vai voltar para os níveis anteriores, mesmo que Angola volte, claro. Essa pergunta aqui é muito fraca, desculpe lá, senhor jornalista. Mas Angola só, apesar de querer ser esse exportador regional de alimentos e querer ser autossuficiente, ainda só cultiva muito pouco do total de terra arável do país. Os últimos dados que eu encontrei foi 20% da área de 50 milhões de hectares. Sim, o território é imenso, né? E muito dele exige investimento em infraestrutura para se tornar acessível. Por exemplo, a parte leste do país. Tem imensa terra para ser explorada, mas sem acessos a ela. Temos que colocar as estradas lá para tornar isso possível. De modo que o esforço que estamos a fazer agora é de colocar as estradas onde elas são necessárias, é de colocar energia, água onde ela é necessária, para que aí o setor privado se possa engajar nesse esforço. O que vale dizer, portanto, a ministra está a ser realista ao dizer que, portanto, há a terra arável em Angola, mas não está explorada porque falta estradas. Falta estradas e segundo a ministra, parece que as estradas virão de investimento estrangeiro, que eu pude perceber. A verdade é que ela respondeu com sinceridade e com realismo de que no Conde Cubango há espaço para cultivarmos e não há cultivo lá porque não há estradas. Por que não há estradas? Só que se calhar devia ser a pergunta a seguir, né? Mas eu não sou o entrevistador. Let's go. Um dos problemas da economia angolana é, obviamente, a dívida.
conseguiram baixá-la também de uma forma substancial, era de 138% em 2020, estávamos no início da pandemia. O FMI aponta 63,3% este ano. E 59,2% ainda no ano que vem. No entanto, ainda está longe daquilo que se pretende nos países africanos, está um bocadinho acima da média. O nosso referencial é a nossa lei da sustentabilidade fiscal. Uma lei de sustentabilidade com um conjunto de metas que foi preparada com a assistência técnica do FMI durante o programa que tivemos com o FMI. E essa lei prevê 60% como meta de médio prazo para o rácio dívida-PIB. De modo portanto, que o FMI ano que vem, quando chegarem aos 59, qualquer coisa, já lá estão. O FMI esperava que atingíssemos isto em 2025 e nós contamos atingir antes. Mas, obviamente, tudo o que nós pudermos fazer para reduzir ainda mais esse rácio, faremos. Não só pela via do crescimento do PIB, mas também pela via da contratação o mais conservadora possível de novos financiamentos, porque queremos que a receita fiscal contribua cada vez mais para o financiamento da atividade. Quer dizer, que está contente, mas continua muito cautelosa. Cautelosa e ambiciosa em conseguir ainda melhor... Não é normal fazer dívidas, ok? Os empresários fazem dívidas, nós, singulares, fazemos dívida. Fazer dívida é normal. O anormal é você continuar a fazer dívidas sem nunca pagar, até a ponto de te levarem para o coisa. Mas vale também lembrar aqui que os americanos disseram aos angolanos, né, na visita do diplomata americano a Angola, quando disse que Angola tem que ter cuidado com a dívida que faz a China, que está cada vez mais a aumentar e quase no pico. Claramente, quando um país, quanto mais endividado estiver, mais claramente compromete os seus futuros investimentos e reinvestimentos, e também financiamento, também claramente compromete a aquisição de mais dívida. E também, depois, claramente, também por causa da Angola, em que às vezes os contratos são assinados com base a certas hipotecas, quanto mais dívida tivermos, mais parte da Angola é hipotecada para o pagamento dessas dívidas. Portanto, não é nada bom para o país ou seja, também é claro, quanto mais você faz dívida, significa que mais é deficitária a tua receita, a tua fonte de receitas, ou seja, você não está a produzir riqueza. Quanto mais dívida você faz, significa que você está a produzir menos riqueza. Os teus saldos são deficitários. Então, também há aqueles países em que fazem dívidas, não para financiar a economia, mas sim para algumas coisas ali que não é melhor não dizer aqui para não coisa. E partilha essa preocupação das instituições financeiras internacionais quanto à sustentabilidade da dívida de muitos países africanos? Sim, sem dúvida. Angola e Cabo Verde fazem parte do African Caucus, não é? Como se chama ao grupo africano, e disseram isso em Washington. Exatamente. Estão preocupados com a sustentabilidade das dívidas do continente. Temos todos que ser capazes de encontrar formas de alavancar o crescimento das economias. Eu penso que isso só se resolve com as economias africanas a crescerem de forma vigorosa e, obviamente, com a qualidade da despesa, fazendo escolhas certas. E quais são as escolhas certas para Angola? Depende de cada país. No nosso caso, nós acreditamos que é importante investir em capital humano, ter as pessoas preparadas para fazerem parte do processo de crescimento, desenvolvimento, diversificação. É importante investir em infraestruturas, porque se não tivermos o país interconectado, se não tivermos acesso à internet, se não tivermos energia e águas, dificilmente vamos conseguir atrair investimento privado. E é possível e é necessário continuar a endereçar essa nossa agenda de diversificação. E o nosso Plano de Desenvolvimento Nacional 23-27 assenta justamente nesses 3 pilares. Aqui são teorias, né? São teorias que nós não temos como provar, porque está a dizer, a ministra está a dizer que está sempre a crescer, o setor não petrolífero. Isso é que voltamos àquela questão dos 60% da dependência do OGE, de 40%, então é uma questão que caralho já está ultrapassada, e eu vou dizer que ela está a falar com muita segurança, está tranquila, parabéns à ministra. E já agora, meu irmão, faz um like no vídeo, quando o canal se faz favor, ajuda o canal a crescer, mano, faz isso, faz um like. Let's go. Angola está com o dossiê privatizações
É um caminho. É um caminho, mas está muito lento. Por quê? Vendemos 92 ativos e empresas com a pandemia a meio, em 2 anos e meio. Estou a lembrar-me que queriam 20% da Sonangol, por exemplo, em 2022. Mas ainda assim é uma boa média, sem falsa modéstia. E há empresas essenciais para a economia angolana que ainda não foram privatizadas. Falou nas já privatizadas, mas são muitas ainda por privatizar e podemos falar. Ponto, a nível de privatizações, Angola sabe que tem muitas empresas públicas. O ministro acabou de dizer aqui que venderam 92 empresas públicas, ou seja, passaram a privatizar. É um caminho bom. Eu não sei se 92 é muito, porque eu não sei a quantidade exata de empresas públicas que existem, a quantidade de ativos públicos que existem, que devem ser privatizados. Não estou aqui a falar ativos públicos que podiam ser prédios, terrenos, carros, dinheiro, ações. Ativos significa tudo aquilo que é vendível, ok? Eu não sei a quantidade de ativos públicos que estão na perspectiva de venda em Angola para dizer se 92 é muito ou pouco, ok? Da Sonangol, podemos falar da Unitel, podemos falar da ENSA, dos seguros. Como é que se chama a atenção de possíveis investidores? Sim. E Sim. imagino que é um dos assuntos que traz também a Portugal. Sim. Como é que se chama a atenção dos investidores? Olá, estamos aqui. Sim. E podemos oferecer-vos isto. Pronto, isso é uma curva de aprendizagem. A Isabel referiu as mais emblemáticas, que naturalmente, por serem de grande dimensão, algumas delas com alguns processos judiciais a correr, têm um nível de complexidade maior para serem privatizadas. Porque queremos que essas empresas estejam completamente em ordem para assegurar que vendemos ao melhor preço possível. Mas isso não desfaz tudo o que nós fizemos até agora. Vendemos 92 empresas, entre empresas e ativos, sejam elas pequenas indústrias, 2 primeiras operações via mercado de capitais, a oferta pública de venda do BAE e do Caixa Angola, temos o mercado de ações a funcionar. ENSA, houve uma primeira iniciativa de vender, só não vendemos porque o preço que estava a ser oferecido achávamos que estava abaixo daquilo que vale a ENSA. Então vamos, em vez de fazer o concurso público, vamos também nos preparar para lançar via mercado de capitais, para a descoberta do preço ser mais justa, e vamos continuar a fazer o caminho. Até 2026, queremos privatizar as 73 empresas que faltam. E vamos continuar a trabalhar com a advisory, consultoria legal e financeira para colocar em ordem aquelas que nós chamamos filé mignon do pacote. Eu disse agora que faltam 73, venderam 92, quer dizer que venderam o maior número em comparação às que faltam. Ou seja, nesse caso significa que 92 empresas são muitas, ok? Mas falou empresas. Agora, se dizer que vai ter que dizer ativos, que é o conjunto de toda a riqueza pronta para vender, disponível em Angola, portanto eu não sei qual é o número, mas se for somente empresas, se vai dizer que venderam muito, venderam mais, muito, certo? Agora, venderam a quem? Isso já são outros assuntos, né? Ponto. A nível da ENSA, pronto, ela disse que, a senhora ministra disse que estão para colocá-la em mercado de ações na bolsa, ou seja, todos os angolanos devem preparar dinheiro para poder comprar parte da ENSA, caso vá para o mercado de ações. Né? As vulnerabilidades de Angola face ao passado recente. Sim, está bem, mas estamos a construir um novo momento, um novo ciclo, uma nova história. E queremos mostrar consistência nesse processo para que quem tivesse algum tipo de desconfiança acredite que iniciou uma nova era e que pode e deve investir em Angola. Quando se fala que Angola iniciou uma nova era, está a dizer que Angola ontem não se podia confiar, né? Portanto, aqui é dar uma palmatória aos anteriores governantes, né? Portanto, acho que não parece... não parece um discurso fixe, né? Porque, não parece, né? Não parece porque eu acho que... mas vamos continuar. A senhora é responsável pela pasta da economia nestes últimos anos, até pelo contexto das finanças, nestes últimos anos até pelo contexto internacional. Houve cortes e privados também.
O que é que vai acontecer agora a curto prazo nestes investimentos? Estão de regresso? O quê? Quais? O que nós estamos a procurar fazer é concluir todos os projetos que já tinham sido iniciados e por constrangimentos financeiros, orçamentais, tivemos que os suspender. De modo que a nossa primeira prioridade é concluir tudo o que foi deixado a meio. Essa é a primeira prioridade. A segunda prioridade com destaque para? Vários projetos. Só para falar de um, temos Lauca, que estava quase no fim, mas não conseguimos concluir porque é financiado por receitas fiscais, não temos nenhum financiamento interno nem externo associado a ele. Esta é uma prioridade. Hospitais, outros também financiados com receitas fiscais, são outras prioridades. Temos alguns projetos que a fonte de financiamento não era estável, digamos, e que tiveram que sofrer uma desaceleração, e em alguns casos até parar. Mas a prioridade agora é concluir esses. Uma segunda prioridade e porque a Angola tem uma dimensão territorial imensa e são muitas necessidades e muita coisa para fazer. O próximo desafio é conjugar as prioridades que estamos a definir no nosso Plano de Desenvolvimento Nacional com o modelo de priorização dos projetos. Porque é certo que não vamos conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Não temos espaço fiscal para isso. Então, as escolhas vão ter que ser ancoradas na nossa visão relativamente àquilo que é o nosso modelo de desenvolvimento econômico. Repito, olhar para a capital humano, olhar para infraestruturas, mas ao serviço da agenda de diversificação econômica, que também tem pilares próprios. Agronegócio, turismo, pescas e a indústria a servir como fator de interligação. Eu não sei se percebi, parece-me que a ministra queria dizer que existem em Angola projetos que serão e devem ser financiados somente por receitas fiscais, impostos. Ponto. Eu não sei se é uma escolha inteligente, né? Eu acho que as necessidades devem ser matadas, devem ser mortas, né? Ponto. Se há necessidades e temos que escolher a fonte de receita para certas necessidades, irá acontecer, é claramente o que disse a ministra. Então, alguns projetos depois irão parar, outros irão ser adiados, porque claramente o país ainda não está em condições de viver de receitas fiscais. O esforço mas Angola não está em condições, se olharmos para os números, mesmo disse aqui a própria ministra, ao dizer que 40% das nossas receitas públicas vêm do setor fiscal. Ou seja, se há projetos importantes no país que devem ser executados para que esses mesmos projetos também sejam fontes de receita para o próprio da economia, então devem ser priorizados. Não importa a fonte de receita, se é dívida, se é o petróleo, se é fiscal, devem ser executados de forma a que esses próprios projetos sejam também autossustentáveis, também possam gerar receitas. Agora, escolher a fonte de receita para poder financiar aquele projeto, só se forem projetos não urgentes. Mas falou de Lauca, que é energia, que é urgente, falou de escolas, de hospitais, de estradas, são coisas urgentes que também podem realmente gerar mais receita. Acho que não importa, não devia se olhar a fonte de receita, mas não se podia escolher a fonte de receita, mas sim buscar dinheiro e executar, porque também o investimento na economia traz mais receitas para a própria economia. Ou seja, como dizia Keynes, temos que gastar dinheiro na economia para podermos ganhar mais dinheiro. Como também dizia alguém, gaste sempre dinheiro para ganhar dinheiro. Portanto, investimentos públicos servem mesmo para ganhar mais dinheiro, ok? Portanto, eu acho que se é isso que está a acontecer, temos que dinheiro do fisco é para aquele projeto, dinheiro do petróleo é para aquele projeto, então muita coisa não vai acontecer no país agora. E onde é que ficam os investimentos os financiamentos que o próprio FMI também elencou como uma das prioridades? Apostar-se em alguns caminhos, mas não esquecer o básico, não esquecer a educação, não esquecer a saúde. Sim, está no primeiro pilar, capital humano. Eu quando refiro que o nosso plano de desenvolvimento nacional vai ter como 3 pilares, capital humano, infraestruturas e diversificação econômica, o primeiro pilar, capital humano, refere-se justamente à educação, à saúde e à proteção social. De modo que cabe dentro desse pilar capital humano. E isso não será esquecido.
Capital humano. Capital humano significa cuidar da saúde, da educação, do bem-estar das pessoas. Quais pessoas? Crianças, adolescentes, jovens, velhos, mulheres, homens, solteiras, formando-as, informando-as, educando-as, alimentando-as, empregando-as como? Que população é prioridade e como é que vamos investir nesse capital humano? Aos jovens licenciados, aos jovens técnicos médios, qual franja da sociedade precisa de mais assistência, de mais atenção? Porque a Angola precisa de produzir riqueza, produzir dinheiro, ok? Portanto, eu acho que na minha visão podíamos olhar aqui para dois setores. Jovens que têm o ensino médio concluído e as crianças. São as forças motrizes para a economia nacional, ok? Jovens que têm ensino médio concluído e as crianças, porque apostando na educação e na saúde desses dois setores, teremos nos próximos 10 anos uma economia angolana espetacular. Leis de formação obrigatória, lei de saúde obrigatória, com leis. Por causa de Angola, só com leis. Vera Daves de Sousa, muito obrigada por ter vindo a esta grande entrevista à África. Concluir, vale primeiro também elogiar a sua tranquilidade, ela esteve calma, tranquila, não trouxe anotações como eu que estou cá a comentar a entrevista, tenho aqui anotações, ela não trouxe nenhuma anotação, nenhum papel, nenhuma caneca, estava tranquila, sem medo, também está bonita, né? Puramente africana. Tem mais comentários, meu amor, avaliação de 1 a 10 das tu da entrevista, portanto eu comentei o que tinha que comentar, diz-me aqui no comentário qual é a parte que mais gostaste do meu comentário, qual é a parte que mais gostaste do meu comentário, qual é a parte que mais gostaste do comentário dela, qual é a parte que não gostaste do comentário da senhora ministra. Estamos juntos, faz um like, vou contar contigo no próximo vídeo. Deus abençoe. Amém.